Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso mega curso de C#. Na aula de hoje nós vamos aprender mais um componente interessante, faz parte aí do grupo de componentes do C#, que é o track bar, certo? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, meu bom. Já deixa aquele super like aqui no início do vídeo. Clica aí, não atrapalhe o seu vídeo, ó. Você se inscreve, clica aí em inscrever-se rapidão, clica no joinha, aí você não esquece de clicar pro final e também ativa o sininho agora para não receber, para receber as notificações de todos os nossos vídeos. Não atrapalhe o vídeo, é rápido e fácil. Não se esquece, se inscrever, joinha e sininho. Também compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais e segue a gente, hein? Segue a gente lá no Insta e no Face. Entra lá, faz parte das nossas redes lá, beleza? Bora então para a aula para a gente aprender sobre o componente track bar. Vamos lá. Aqui ainda nessa leva aqui de componentes, né? Nós vamos aprender os componentes. Depois nós já fizemos um programinha, mas nós vamos fazer outros programinhas aqui dentro do curso. Nós vamos trabalhar também com banco de dados, uma série de coisas que nós vamos aprender ainda em C#. Bora lá. Cadê o nosso track bar? Vamos procurar ele aqui. Tá na nossa... Aqui, ó. Controles comuns. Vamos pegar todos os componentes aqui, que a gente acha ele com mais facilidade. Track bar. Aqui, ó. Track bar. Certo? Então vamos pegar um track bar, colocar aqui e vamos entender como que esse componente funciona. Ele é muito simples, tá? E bastante interessante também de se trabalhar. Bom, ele é um controle deslizante, então vamos ver aqui como que ele funciona. Eu já criei o menu, já adicionei ele lá, tá? Já está tudo prontinho aqui. E basicamente é assim que ele funciona. A gente clica e arrasta, certo? E ele vai me liberar como retorno aqui. Na verdade, como retorno não, ele já posiciona como value do componente aonde o cursor, aonde o apontador está marcado. E a gente pode determinar quais são os valores mínimo e máximo desse componente, certo? Então, para a gente trabalhar com esse track bar, nós vamos associar a ele aqui um text box. Vamos pegar aqui, ó, um text box, vamos colocar aqui um label também, só para a gente ver que podemos passar o conteúdo dele para o label também, e um botão. O que nós vamos fazer? O botão, propriedade text do botão, nós vamos colocar em definir, tá? O nome dele, vai ser btn underline definir, ok? Esse text box, a propriedade, deixa eu fixar aqui, o nome dele vai ser text box valor, tá? E só isso, ok? O track bar nós não vamos mudar o nome dele não. Quando a gente seleciona o track bar, aqui na barra de propriedades, nós temos algumas propriedades importantes, que são máximo, mínimo, tá vendo? Olha que bacana. E o máximo, mínimo é o small change aqui também. O máximo, mínimo são os valores do nosso track bar. O mínimo é do lado esquerdo e o máximo é do lado direito. Então, se eu arrastar ele para o lado direito, o valor dele, o value, tá vendo o value aqui, vai estar valendo 10. Se eu quiser um track bar de 0 a 100, eu venho aqui no máximo, certo? E coloco 100. Beleza. Agora, o valor máximo do nosso track bar aqui na direita é 100 e no meio é 50. Ok? A escala aqui vocês podem colocar do tamanho que vocês precisarem aí. Bom, vamos lá então ver como é que funciona isso. O evento padrão do track bar é o screw. Então, toda vez que a gente arrastar o apontador aqui, o screw ele vai ser acionado. Então, eu posso definir aqui dentro do screw, vamos dar um clique duplo ali, eu quero definir naquele componente de text, no text box valor.text, eu quero que receba o valor do nosso track bar. Então, track bar 1.value. Agora, value, notem que me retorna um valor inteiro. Um valor inteiro. E eu posso passar um valor, aqui ó, set, ou posso obter um valor, get. Tá vendo que bacana? Então, eu posso tanto definir como obter o valor do track box através do value.
Como isso aqui é um inteiro e eu estou adicionando a um componente que é string, eu preciso converter isso aqui para uma string, beleza? E exatamente a mesma coisa nós podemos fazer aqui para adicionar o valor no label. Aqui, ó, label1.text, exatamente a mesma coisa, só mudando o componente aqui, tá vendo? Vamos ver como é que funciona isso? Rodando aqui o nosso programa, olha lá. Então, à medida que eu arrasto o nosso ponteiro aqui no track bar, notem que eu vou definindo o valor aqui nos componentes, certo? Agora, eu também posso definir, como nós vimos, a propriedade, o valor aqui do track bar, do ponteiro do track bar, através do valor que tiver aqui. Eu posso digitar um valor aqui e posicionar o ponteiro no track bar. Vamos ver como é que a gente faz isso? Então é por isso que nós adicionamos o botão definir. Então clique duplo nele para adicionar o evento padrão, que é o evento de clique. E agora nós vamos fazer o contrário, o inverso dessa operação aqui, né? Agora eu quero que no trackbar.value receba o valor do nosso text box underline valor. Então valor.text. Só que lembrando que aqui eu tenho uma string e aqui eu preciso de um valor inteiro. Então nós podemos executar um cast aqui, ó, int.parse, certo? Para a gente converter o valor do nosso text box para inteiro. Mas antes é importante a gente verificar se o valor que está no text box ele está dentro dos valores mínimo e máximo do track bar. Ok? Então antes nós vamos fazer essa verificação aqui, ó. Se textbox.value, vamos pegar esse aqui, ó, textbox.text, né? Ou melhor, for menor do que trackbar1. Então trackbar1 ponto mínimo, se for menor do que o mínimo, eu vou dar uma mensagem para ele aqui. Então, messagebox.show, eu vou falar aqui, ó, valor muito pequeno, ok? Beleza? Caso contrário, eu vou... ok. Se a gente não quiser fazer um conjunto de ifs, detalhe, eu posso fazer um else e uma série de ifs ali. Se eu não quiser fazer um else e quiser finalizar aqui, para ele não prosseguir, a gente coloca um return, certo? Então, olha só. Quando ele executar o return aqui, veja bem, eu vou colocar aqui, ó, um valor muito pequeno, um valor menos 10, e vou definir. Ele vai me dar mensagem, ó, valor muito pequeno, e não vai prosseguir. Vai finalizar a nossa função. Tá? Ele deu o return e ele finalizou. Ok? Então ele não prosseguiu, ele não deixou prosseguir. Então aqui vocês têm essas duas opções. Ou podem fazer o conjunto ali de if, else, certo? Ou usar o return para ele parar caso essa condição tenha sido satisfeita. Eu vou utilizar o return aqui nesse caso, ok? E vou testar também se ele for maior do que o valor máximo do componente. Agora eu vou falar aqui que o valor é muito grande. Se for, ele vai dar a mensagem, dá o return e vai parar. Se não for isso nem isso, beleza. Ele define o trackbox, o value do trackbox, não, no track bar, certo? Para o valor digitado no campo de texto. Vamos testar essas condições. Olha aqui, o máximo é 100, né? Então, eu vou colocar 101, definir, ele fala, ó, valor muito grande. Ok. Se eu colocar menos 50, definir, valor muito pequeno. Ok, não pode. Agora, se eu colocar 35, definir, ele me posiciona, ele define lá, 35, 50, 75... certo? 25. Então, valores que estão dentro do mínimo e máximo, inclusive o máximo e o mínimo, ele faz a definição ali no nosso track bar. Continua funcionando aqui quando a gente arrasta também. Tá vendo? Nós podemos definir na entrada aqui, certo? O valor do text box.
eu posso definir aqui na entrada do form, aqui ó, quando o form for carregado, então aqui no evento de load, certo? Do formulário, eu vou definir o valor do text box para o valor atual do nosso track bar. Isso vai fazer com que, ao entrar na janela, automaticamente o campo de texto seja definido com o valor atual do track bar. Isso significa que se eu vier aqui no nosso track bar e definir como value dele, como value aqui padrão o valor 50, ele já vai aparecer, abrir posicionado no 50, e também o nosso text box, olha lá, já vai sair com o valor 50, porque quando dá o load do formulário, ele já pega a posição do ponteiro aqui no track bar e define isso aqui na nossa caixa de texto. Notem também que nós podemos definir aqui para o label, nós não definimos para o label, ok? Esqueci, né? Pequeno detalhe aqui, vamos pegar a mesma coisa aqui do label também, copiar, colar, e agora sim, vai ficar definido tanto no text box como no label, lá, os valores padrões. Beleza? Olha só como que é simples trabalhar com track bar. Esse foi o conteúdo da aula de hoje, foi o componente que você aprendeu aqui no nosso curso de C#. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreve, clique no sininho, clica no joinha, segue a gente e compartilha o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Vou ficando por aqui, até a próxima aula, um abraço e tchau!